Dale, gurizada do canal, tudo tranquilo? E neste vizinho você vai aprender a fazer aquele botão Back to Top, né? O botão voltar ao topo, aquele ali que você clica na página e você volta lá para o início da página. E a gente vai fazer isso somente com HTML, CSS e JavaScript, sem nenhum framework, seguindo a metodologia de que a gente vai fazendo e a gente vai aprendendo junto, a gente vai praticando ali, pesquisando na internet, para que simule ali a experiência de você de fato desenvolver esse componente pela primeira vez. Fechou, gurizadinha? Então essa é a proposta desse vídeo, espero que vocês gostem. Deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal, deixa o comentário aqui também se você gostar ali. E se você quiser acessar o repositório desse playlist, né, você pode acessar aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado. Fechou? Então é isso, sem enrolação, bora pro vídeo. Eu estou agora com o Visual Studio Code aberto, então aqui vamos seguir a mesma metodologia do vídeo anterior. Então aqui no root do projeto, vou criar uma pastinha que vai ser Back to Top, né, o nome do componente. Então dentro da pastinha agora a gente cria o nosso index.html e os dois arquivos ali, né? O primeiro é o back-to-top.css e também ali o back-to-top.javascript. Então tá aqui os arquivos e dentro do HTML, então vamos colocar aqui a nossa marcação básica, né? Então o title aqui ele vai ser back-to-top button, o title da nossa página. Vamos colocar aqui também a importação do nosso CSS. Então, vamos lá, link dois pontos CSS, né? O VS Code ele traz aqui para nós o Emmet, que é o plugin que ele faz esse autocomplete. Então, esse href ele vai ser de ponto barra backtotop.css. E dentro da tag body aqui vamos colocar então script dois pontos src. E aqui vamos colocar o src como ponto barra backtotop.javascript, tá? Então isso aqui a gente conectou aqui os arquivos, tá? E o que a gente precisa para ter esse back to top? A gente precisa ter conteúdo, né? Para que a página ela vá indo para baixo ali ter conteúdo até que em algum momento exiba esse botão e esse botão ele volte para o início da página, tá? Então o que dá para a gente fazer? Eu vou vir aqui, tá? Eu vou criar uma div, tá? Uma div aqui, vou colocar aqui uma classe nela aqui de content e dentro dela aqui vou ter um parágrafo, tá? Dentro desse parágrafo, né, dá até pra gente fazer o seguinte, tá? Usando o plugin Emmet do VS Code. Então, vou colocar P, aqui o sinal de maior, colocar Lauren vezes 30. Vamos lá. Então, ele já cria aqui para nós esse texto, tá? Acho que foi demais, né? Então, deixa eu botar, sei lá, 10. Vamos lá. Vamos ver. Salvei aqui, ó. Vamos ver. Criou aqui as tags spam. Acho que dá pra gente até pegar esse parágrafo aqui e duplicar ele mais algumas vezes, né? Então, vamos duplicar aqui. Beleza. Então, acredito que agora a gente tem bastante conteúdo aqui dentro da nossa página, né? Até vamos, então, acessar ali o nosso localhost, tá? Então, vamos lá. Localhost, 2.5500, back to top, tá aqui o conteúdo, tá? Na verdade, a gente precisa de mais conteúdo. Ou a gente limita a largura ali da classe content, tá? Então, acho que eu vou limitar aqui a largura aqui para facilitar para nós, tá? Então, vamos lá. No arquivo CSS, vou botar .content, vai ter aqui um widget de 350 px, 400, vamos lá. 400 px, tá? Então, feito isso aqui, né, o nosso tem bastante conteúdo na página. O que dá para fazer também? Vamos aplicar aqui uma margem, vamos lá. 100 px em cima e embaixo e alto nos lados, né? Então, beleza. Tá aqui a nossa página, aqui o nosso conteúdo. Beleza, tá? Até, enfim, acho que ainda tá faltando, né? Tá faltando uma quantidade de texto. Então, vou adicionar aqui mais texto aqui nessa nosso HTML, tá? Então, beleza, feito isso, agora sim a gente tem uma página bem grande, tá? Então, vamos lá, vamos começar de fato agora a criação do nosso componente aqui, o Back to Top, tá? Então, vamos lá. E a gente vai partir do seguinte, tá? Eu procurei vários Figmas, então procurei vários Figmas, eu não encontrei um que tivesse exatamente ali um Back to Top button. Então, para esse vídeo vai ser um pouquinho diferente. Nós vamos pegar uma imagem ali do Google e tentar replicar um layout ali que seja interessante para nós, tá? Então, eu só joguei aqui Scroll to Top Button aqui, coloquei no Google Imagens e a gente tem aqui alguns exemplos, tá? Que a gente pode acabar implementando, tá? Então, o que dá para a gente fazer, né? Eu acho que dá para a gente fazer, por exemplo, esse botãozinho aqui, ó, nesse formato, um círculo e o ícone, tá? Acho que dá para fazer algo desse tipo aí, tá? Então, beleza. Vamos pegar este aqui como referência, né?
e vamos fazer. Daria para baixar a imagem? Daria, mas aí perdeu um pouco da graça aqui do vídeo, né? Então, beleza, né? Vamos começar então fazendo esse back to top button, tá? Então, vamos colocar aqui a marcação, a gente vai precisar de uma tag, né? Pode ser uma div, alguma coisa do tipo. Eu vou utilizar a tag aside, porque isso aqui é um conteúdo secundário da página, né? Esse back to top. Então, vamos lá. O aside, já vou colocar nele o ID. O ID vai ser back to top button e a classe aqui vai ser back to top. Vai ser a classe que eu vou colocar ali no CSS, tá? Então, beleza. Já vamos começar a fazer essa estilização aqui. E aqui no CSS, vamos lá. O que a gente vai precisar? Primeiro, o background color vai ter que ser ali na cor preta, ok? Border radius, a gente vai colocar 50% para que seja um círculo. De tamanho, vamos colocar 50px. E de height 50px também, tá? Sobre a posição, vamos colocar então uma position fixed. Eu vou colocar aqui um left de, vamos lá, 50px talvez. Vamos testar isso. E do bottom 50px também, tá? Então, beleza, a gente colocou isso aqui. E vamos ver o que acontece agora ali na nossa página, né? Então tá aqui, ó, né? Eu coloquei na esquerda, né, para que justamente a minha webcam aqui do vídeo ela não tape aqui o back to top, tá? Então eu fiz isso, mas normalmente quando a gente vê botões aqui, a gente vê normalmente aqui na direita, né? Então tá aqui o nosso botão, né, o back to top, né, que se a gente passa o mouse em cima, ele ainda não tá com cursor pointer, tá? Então tá aqui o nosso cursor pointer, beleza, tá? E o que a gente precisa também? A gente precisa de um ícone. E aí, eu pesquisei, né? Essa biblioteca, que é uma Iconify, tá? Essa Iconify, ela é uma biblioteca ali que é utilizada lá no Nuxt Icons. Então, o Nuxt Icons, ele utiliza a biblioteca Iconify e a gente pode aqui olhar a biblioteca de ícones que eles têm ali para que a gente possa pegar, né? E utilizar ali no nosso projeto, a gente possa fazer o download. Então, aqui eu vou procurar por Material Design, né? Então, aqui tem vários packs de ícones, né? Então, Material Design Icons, e aqui dentro eu posso pesquisar um ícone específico, né? Eu quero, no caso, é uma arrow, né? Uma flecha. Aqui nesse nosso layout, isso aqui, na verdade, é um chevron, né? Flecha, normalmente a gente encontra esse tipo de ícone aqui, a arrow, né? Isso aqui seria o chevron aqui, que é só a pontinha, né? Então, se eu pesquisar aqui por chevron, vamos ver o que a gente encontra. Vamos lá, chevron tem este aqui. Aqui, ó. Exatamente o que a gente precisa, tá? Então, a gente precisa aqui, Material Design Chevron Up, é o SVG. Agora, vamos lá. O que dá pra gente fazer aqui, tá? CSS, vamos lá. A gente pode colocar direto no CSS, né? E aí a gente pode mudar aqui a cor, acredito, né? Então, a gente pode mudar a cor aqui do ícone. Aqui, SVG, tá? Color. A gente pode baixar acho que o SVG já na cor que a gente quer, né? Então, nesse caso, ó, vamos fazer esse... a gente está fazendo isso aqui, né? Então, o nosso ícone tem que ser branco. Então, no caso aqui, ó, vamos lá. FFF, tá aqui. E download. Então, baixou ali o nosso SVG. Então, vamos jogar isso aqui lá dentro do nosso projeto. E aí, dentro do projeto, vamos criar, então, uma pastinha chamada Assets. Então, vai ser aqui o Assets. E vamos jogar ali o SVG que a gente acabou de baixar ali dessa biblioteca, tá? Então, tá aqui, ó. Tá aqui o nosso SVG. E vamos colocar ele lá na nossa marcação HTML. Então, aqui dentro da tag site, vou colocar a tag IMG. E o src dessa tag img vai ser ./assets e ali o svg, tá? Então, vamos lá. Salvei isso aqui. Vamos ver como é que isso aqui se comporta ali na nossa tela, né? Então, tá aqui, ó. Então, primeiro, a gente tem que tá muito pequeno e também a questão que aqui ele não tá centralizado. Então, o que a gente vai precisar fazer agora? Vamos ter que aplicar um display flex aqui nesse back to top. Então, lá, display flex. E eu quero que tu centralize isso ali dentro, né? Então, Justify Content Center e também aqui o Align Items Center também, tá? Então, a gente aplica isso aqui e vamos ver como é que fica ali na nossa página. Ok, já está ficando mais próximo do que a gente quer. Só que aí, essa imagem ainda está pequena. Então, vamos fazer uma estilização ali para aquela tag imagem, tá? Vamos fazer um teste aqui, ó. Vamos lá. Se eu botar um edit de 30
pixels e um height de 30 pixels. Vamos ver. Vamos aumentar isso aqui, ó, 50 px. Vamos lá. 50 px, ok, né? Acho que ficou melhor aqui esse layout, tá? Então a gente tem esse back to top e agora vamos começar a implementar o JavaScript nesse botão. O que que a gente precisa fazer? A gente precisa, quando clicar nele, né, ele mover a página lá para o início, tá? E aí, o que que a gente faz? Vamos pegar aqui o ID, né? O back to top button e vamos lá para o JavaScript. Porque no JavaScript a gente vai criar uma variável que vai ser o back to top element. E essa variável ela vai ser um document.getElementById. E aqui a gente passa ali o ID que nós acabamos de copiar, que é o back to top button. E aí a gente adiciona o listener, né? Então vamos lá. Back to top element, add event listener, e é um evento aqui de clique, né? Então, quando der o clique, a gente vai fazer o quê? A gente vai dar um handle back to top. Back to top. Essa funçãozinha a gente vai criar aqui em cima, tá? E ela vai ser uma arrow function. Então, vamos lá. Handle back to top é igual a uma arrow function e aqui a gente faz o nosso código. Então, no caso, o que a gente quer fazer? A gente quer fazer o scroll para cima. E aí, para isso, a gente tem esse método, né? Que é o window.scrollTo, tá? E aí, você pode fazer isso aqui de algumas formas, tá? Então aqui, vamos lá. Método scrollTo. Você pode passar as options ali, né? Corta aí, tchau. Você pode passar ali as options, né? E aí, beleza. Mas como é que são essas options? Vamos abrir aqui essa referência aqui da MDN, né? Então vamos lá. A gente pode passar a coordenada X e a coordenada Y, tá? Ou a gente pode também passar as options. O que as options têm ali, ó? É um objeto contendo as seguintes propriedades. O top, né? Especifica o número de pixels no eixo Y. Aqui o left. E aqui o behavior, tá? Esse aqui é o behavior do scroll, né? Que dá pra gente mexer. Então, vou utilizar esse options aqui pra gente fazer um pouquinho diferente, não colocar ali só o valor 0,0, que seria basicamente a coordenada X e a coordenada Y, que nós queremos que a página faça o scroll, né? Então, vamos lá. Window scroll to, e eu passo aqui esse nosso objeto, que ele vai ser o quê? Top 0, left 0, e aqui o scroll, né? Acho que é behavior, na verdade. O behavior, ele vai ser smooth, para ter um scroll suave, tá? Então, beleza. Tá aqui essa funçãozinha. Vamos testar agora ali na nossa página. Vamos lá. Tô aqui no scroll, cliquei, pronto, beleza. Ele já fez o movimento ali de fazer o scroll para cima. Só que aí nós temos um grande problema, tá? Porque mesmo com o scroll no início da página, tá acontecendo que o botão ainda tá visível. A gente precisa solucionar isso aí. E para isso, a gente pode utilizar o Intersection Observer, tá? Que é uma API que a gente não utiliza no dia a dia. E aí a ideia aqui justamente dessa playlist é a gente fazendo aqui juntos, né? Então vamos lá. Vamos pesquisar por MDN Intersection, né? Observer. Então tá aqui, né? Vamos abrir essa documentação, tá? E vamos deixar ela aqui. Vamos lá, então o que a gente precisa fazer, né? Vou até copiar aqui alguns códigos da MDN para facilitar aqui para nós, né? Para a gente só ir editando o que a gente precisa, né? Então copiei e joguei aqui no VS Code, né? Então a nossa const options é a const aqui observer, né? Então o que a gente precisa fazer? A gente tem um elemento que a gente quer observar, tá? Que no caso ele é o back to top element, né? Então vamos lá. Back to top element, a gente vai lá. A gente vai usar ele aqui, né? Porque a gente vai fazer o seguinte: observers, né? Observer.observe, né? Fica meio redundante, né? Mas basicamente olha, o observador, dá uma observada aqui nesse elemento, tá? Então é meio redundante, mas é isso, tá? Ok. E esse observador, o que ele é, né? A gente está definindo ele aqui em cima. Esse observador, ele é uma instância do observador de intersecção. E já chegamos lá, o que é exatamente isso aqui, tá? E aí, isso aqui recebe duas funções. Uma função que vai ser, duas opções, na verdade. A primeira opção, ele é uma função que vai ser executada ali toda vez ali que o Intersection Observer for chamado, ele vai chamar essa função ali, tá? Então, que é essa callback aqui, que no caso, o que eu vou fazer? Eu vou criar ela aqui em cima, né? Vai ser const handle
back to top visibility. Então, vai ser uma arrow function aqui, tá? Então, criei ela aqui e aqui embaixo aqui eu substituo, em vez de callback, vai ser handle back to top visibility. E aqui tem as options, tá? Aqui, dessas daqui, vamos lá. O root é a área que a gente quer monitorar a questão do scroll. No caso, eu vou deixar nulo, que a gente quer cuidar do viewport ali, né? Tudo isso aí tá na documentação, tá? Então, vamos lá. Intersection Observer, a gente está passando aqui a callback, a gente está passando as options, e agora a gente precisa entender o que é essa callback. E aí, vamos voltar aqui na doc, né? Para a gente procurar um exemplo. Então, ele tem aqui, ó, const callback, e ele passa aqui entries.forEach, tá? Então, eu vou copiar aqui o corpo aqui dessa callback aqui, né? Para a gente editar. Então, vamos lá. Copiei ali, joguei aqui, vamos começar a entender isso aqui, né? O que acontece? Esse observador, tá? Ele pode ser chamado para observar várias coisas, tá? Então, é por isso que o primeiro parâmetro aqui, ele é entries, que basicamente são as várias coisas que a gente pode ir pedindo para ele ir observando, tá? Então, é por isso que isso aqui é uma lista. E aí, se é uma lista, a gente tem que percorrer. E a gente percorre aqui com esse for each, e aqui dentro esse entry é cada uma dos itens ali que ele está observando. Nesse nosso exemplo aqui do vídeo, ele está observando aqui somente esse back to top element, mas aí pede desse jeito, então a gente tem que trabalhar desse jeito aqui, tá? Então, para cada entrada aqui que ele está observando, a gente precisa fazer alguma coisa, tá? E o que a gente precisa fazer? Vamos lá. If entry.is, acho que não vai autocompletar aqui o VS Code, né? Mas tem aqui, ó, entry.isIntersecting, tá? Então vamos lá. Vou colocar esse código aqui. Se ele está intersectando, a gente faz uma coisa, senão a gente faz a outra, tá? Então, por conta disso, eu vou colocar aí um return, ao invés de fazer um if, tá? E basicamente o que a gente vai fazer, tá? Esse nosso back to top element, vamos lá. A gente vai pegar o class list dele e vamos colocar um add. E aí, a gente vai adicionar uma classe. Seria o back to top visible. Vamos lá criar essa classe, tá? Então, copiei aqui o nome dela. Vamos lá no nosso CSS, né? Então, aqui eu vou colocar essa classe aqui, back to top visible. E aí, o visible vai ser esse display flex. E o padrão aqui vai ser o display none, tá? Display flex. Belezinha, tá? O que a gente precisa fazer agora? É o caso do else. Então, se não está intersectando aqui, né? Tu vai dar um class list remove, tá? Vamos lá, remove. Ok? Esse segundo parâmetro aqui, esse observer, a gente não está utilizando, então dá para remover. Vamos ver se isso aqui funciona, se eu não inverter a lógica, tá? Então, vamos lá. Entrei na página, não está visível, tá? Não tá, o elemento ele não está visível. A gente vai ter que pegar aqui, ó, esse observer, a gente vai ter que ficar monitorando algum elemento quando ele sai da tela. Então, nesse caso, o que a gente tem aqui? A gente tem esse content. Só que aí o content ele teria que sair de toda a tela, né? Vamos ver esse parágrafo aqui, por exemplo, talvez ele pudesse ser um H1, né? Talvez se fosse o H1 da página, você poderia ficar monitorando, né? Pode ser. Então, eu posso transformar isso aqui num H1, ou dá para a gente mudar também, né? Vamos lá. A gente pode selecionar como parágrafo mesmo. Então, vamos lá. Vamos lá. Const elements to observe. Então, lá vai ser um document .query select. Ok. Então, o que a gente quer? Vamos ali pegar no HTML o seletor. A gente quer .content. Então, lá, .content. Nós queremos o parágrafo e nós queremos o first of type. Eu nunca lembro se é o first of type ou o first child, tá? Mas vamos testar isso aqui ali no nosso HTML, né? Na nossa página. Então, vamos abrir aqui o DevTools. Jogar aqui no console aquele código ali, tá? Vamos lá. Tenho que digitar allow pasting, senão o Chrome não vai deixar eu colar, né? Então, beleza, é esse mesmo seletor, tá? Então, esse seletor aqui, ele selecionou ali exatamente o primeiro parágrafo, tá? Então, ele selecionou esse primeiro parágrafo, ok? E aqui embaixo, aqui no nosso observador, eu quero que tu observe este elemento aqui, tá?
Vamos ver se agora isso aqui funciona, tá? Isso aqui não está funcionando ainda. E por que que não funciona? Ah, eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Vamos lá. A gente tava com uma função que chamava uma outra função. Eu acho que é isso, tá? Vamos deletar agora para ver. Ctrl S, vamos testar agora aqui. Tá, beleza. Nosso botão tá visível. Vamos scrollar até em cima. Ok, o botão sumiu. Vamos aqui ficar cuidando aqui esse parágrafo, né? Nosso primeiro parágrafo aqui, ó. Vamos lá, até botar uma corzinha nele, ó. Vamos lá, background rosa, vamos ver. Então a gente está scrollando, né? Ele começou aqui a sair da tela e aqui o botão ele foi exibido, tá? O botão voltar ao topo, eu clico ali, voltou ao topo, chegou ao topo, ele sumiu. Fechou, gurizadinha? Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like aqui embaixo, também escreve aqui no comentário o que você achou dessa aula, se você curtiu, você aprendeu ali como fazer o backtop, fechou? Então é isso, te vejo no próximo vídeo, muito obrigado por assistir, valeu!